Oi, oi, aqui é a Aliona. Hoje chegou pra gente uma cliente interessante com esmaltação em gel. Claro que vamos remover esse esmalte, mas debaixo dele nos espera uma pequena ou grande surpresa. Esse é o estado inicial das mãos. E hoje vamos conversar sobre se a culpa é da profissional, porque isso acontece muito com a gente. Fiz esmaltação em gel e estragaram tudo, então o problema é da profissional. Sim, aí eu fico pensando se é onicólise, queimadura, fungo ou alguma outra coisa estranha. Então, o que temos aqui? Temos as mãos, tem alguns pequenos desgastes, talvez uma remoção incorreta, ou talvez ela mesma tenha mexido e acabou soltando. Mas vocês sabem como é, né? E claro, tem uma cutícula muito grudada, o que torna esse caso interessante. Aqui está o que eu quero dizer. O interessante é que eu descobri pela cliente que quem faz o alongamento nela é a própria filha dela. Elas também são de Kazan, assim como eu, e eu acabei conhecendo essa filha. Ela fez curso comigo. Aliás, agora tem um momento interessante. Ela falou sobre o dedão, ela disse: "Eu sinto dor o tempo todo aqui". E eu olhei e sim, realmente tem uma vermelhidão ali. E eu pensei que talvez até tenha alguma inflamação naquele lugar. Mas nós verificamos tudo e não há inflamação. Acontece que estava doendo, mas do outro lado era só uma cutícula levantada. Tudo bem, vamos esquecer isso. Está tudo certo, tudo tranquilo. É isso mesmo, a filha dela faz a esmaltação nela, mas de forma irregular. A mãe está muito ocupada e não consegue chegar a tempo para a manutenção. No final, nem chegou a tempo da filha limpar para ela. E no final, tudo acabou desse jeito. E elas decidiram procurar a minha ajuda. Mas aqui, naturalmente, a mãe não vai culpar a filha. E isso é uma vantagem, porque na verdade a filha não tem culpa nenhuma nisso. Bem, eu diria que em uns 90% provavelmente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso não acontece com outros clientes. Aconteceu apenas um caso isolado que estamos observando com você. É ótimo que eles sejam parentes, pois ninguém inventará desculpas para o próprio mestre. Explicarei o motivo. Para que ocorra uma queimadura, como em nosso caso, que já cicatrizou em quase todos os dedos, exceto nos polegares, onde ainda está bem ruim. Então, para que aconteça uma queimadura, é preciso que muitos fatores se juntem ao mesmo tempo. Olha só, na maioria das vezes, essas pessoas sofrem de alergias. Bom, há alguma coisa, não sei, pode ser comida, animais, poeira. Ou seja, isso já é, digamos assim, uma imunidade comprometida, né, em certos aspectos. Também são pessoas que passaram por algum tipo de estresse ou simplesmente são menos resistentes ao estresse do que as outras. Sabe, aquelas pessoas que estão sempre preocupadas com alguma coisa e ficam nervosas. Naturalmente, aqui entra a questão da psicossomática, mas isso, como dizem, já é uma outra história. Talvez sejam alguns desequilíbrios hormonais, uso de antibióticos e assim por diante. Ou seja, por exemplo, se pegarmos a mim e essa cliente, e se fizermos as unhas com o mesmo profissional, usando a mesma base e secando na mesma cabine, dificilmente teremos o mesmo resultado. Entendi, nem sempre a culpa é do profissional. Sim, existem motivos como, por exemplo, uma camada de base muito grossa e uma potência muito alta. Por exemplo, na lâmpada, a placa ungueal pode estar lixada demais, mas também pode estar descolada. Sim, ou seja, quando a cliente diz que começou a não sair sozinho, eu dei uma empurradinha e ele soltou. Ou seja, a unha está afinada. Claro, aí a probabilidade de ter uma queimadura é muito maior. Por isso, tenho um pedido muito grande para todas vocês antes de chamar alguém de culpado nessa situação. É preciso investigar bem e entender por que isso pode ter acontecido, né? Ou seja, é necessário fazer uma análise. E o mais triste nessa situação, infelizmente, é que muito provavelmente vai haver uma recaída, ou seja, essa situação vai se repetir depois que as unhas crescerem novamente. Porque isso já aconteceu com ela antes e provavelmente vai continuar acontecendo. Ou seja, esse já é o estado do organismo que até agora eu não sei como resolver, a não ser parando de usar esmalte em gel, géis, lâmpadas e todas essas coisas que usamos. Mas existe uma solução. Eu já estou quase lá, já encontrei até mesmo em Kazan quem vende esses sistemas para nós. Tem outra empresa, mas acho que se chama Nilac. Existem outros fabricantes estrangeiros que vendem essas coisinhas também. Sabe, você passa um líquido transparente, tipo um verniz transparente, mergulha no pó, passa de novo o líquido transparente, mergulha no pó de novo e no final você tem tipo uma cobertura, mas não precisa secar, ele endurece ao ar livre.
Mas isso não é exatamente pó acrílico, é outro tipo de material. Enfim, eu encontrei isso em Kazan e estou planejando, no final das contas, usar esse sistema em algum dos meus pacientes com queimaduras. Quero ver como ela funciona. Pelos comentários, ela é muito boa, segura bem, é fininha e confortável de usar. Mas a única coisa é que não dá para criar arquitetura, não dá para fazer aqueles ápices que a gente gosta. Mas eu acho que, como alternativa, como outra opção de cobertura de longa duração para pessoas que têm esses problemas com queimaduras, também é uma ótima solução para a situação. Com design dá para usar adesivos e sliders, porém não dá para desenhar com esmaltes em gel. Mas, aliás, a aquarela ninguém aboliu, a aquarela mesmo, né? Aquela de Leningrado que a gente pinta com pincéis. Enfim, opções existem, vamos tentar. Escrevam nos comentários se vocês querem que eu compre esse sistema em pó, como é que chama mesmo, preciso descobrir certinho ainda. Bom, enfim, aquela que não precisa de lâmpada. E se vocês realmente tiverem interesse, eu vou comprar. E parece que a gente até tem um curso, né? Acho que preciso fazer o curso primeiro para não fazer besteira. Aprenderei e lhes mostrarei. Bom, espero que os fabricantes não se importem, porque isso precisa ser divulgado, já que esse tipo de problema não acontece só comigo. Enfim, a moral da história é a seguinte: o que eu queria dizer é que não adianta agir por impulso e culpar logo de cara o profissional, o material, a lâmpada ou qualquer outra pessoa. É preciso sempre entender a situação primeiro. Sempre há uma relação de causa e efeito e geralmente lidamos apenas com as consequências. Porque todos esses estados e essas correções são apenas uma luta contra as consequências. É preciso buscar a causa pela qual isso acontece com a pessoa. E, como já falei em outros vídeos meus, mas normalmente eu falo isso sobre roedores, mas aqui também posso dizer que não faz mal procurar um psicólogo. Quando digo para procurar um psicólogo, não significa que estou te chamando de doente ou louco. Não, é que todos nós temos alguns problemas, questões que talvez, na verdade, muito provavelmente um psicólogo pode te ajudar a resolver. E não é aquele psicólogo que vai te deitar no divã, sabe? Igual nos filmes e perguntar quais problemas você teve, como era a sua relação com seus pais, como dizem por aí. Não, claro que não. Hoje em dia existem psicólogos completamente diferentes que resolvem esse tipo de problema. E eu falo isso como filha de uma psicóloga. Sim, minha mãe é psicóloga praticante há mais de 20 anos. E agora vai ter uma propaganda da minha mãe, mas é que eu realmente posso garantir por ela. Se alguém precisar, me escreva. Eu vou deixar os contatos e vocês podem procurá-la porque ela também atende por videochamada. Mas isso é para quem se interessar. Na verdade, eu não acho que ela seja a única psicóloga do planeta, né? Então existem outros especialistas também. Enfim, a escolha é de vocês. Mas uma coisa eu digo com certeza: esse tipo de problema precisa ser resolvido. Se isso está acontecendo, são sinais claros do seu corpo. O trabalho aqui não deve ser só com o psicólogo. O psicólogo vai cuidar da cabeça e eu vou cuidar dessa parte. Mas, claro, também são necessárias algumas influências externas, ou seja, vá ao dermatologista, receite alguns medicamentos, quem é contra todo tipo de remédio. Por exemplo, bom, eu não gosto muito de remédios, na verdade eu realmente não gosto deles. Agora tem tanta propaganda assim, né? Enfim, existem outras opções, agora tem um monte de óleos naturais. E também desta vez eu resolvi experimentar o extrato de monarda no óleo de monarda. Enfim, esse produto popular aqui. A única coisa que eu sei é que ela é muito cara e eu encontrei de outra marca. Eles lançaram um produto novo, essa marca se chama e eles têm. Esse óleo, se não me engano, vem com 12 mililitros e custa só 200 rublos, ou seja, não é aquele preço absurdo que normalmente cobram, é só 200 rublos. Essa é uma opção, e eu uso esse óleo. Aqui está ele, aliás, sim, extrato de monarda, composição do óleo de monarda, dá pra ver, né? Aqui mostrei de propósito. Enfim, eu também peguei esse para testar e dei para a cliente usar em casa. Eu sempre mostro para a cliente que as unhas hidratadas com óleo ficam muito mais bonitas do que secas e todas sem graça. Sempre mostro e explico que é preciso fazer uma automassagem ao aplicar o óleo. Primeiramente, isso acalma os nervos, permitindo até uma breve meditação. Em segundo lugar, aliás, todo mundo diz que o óleo de monarda não tem um cheiro muito bom. Eu sou sensível a cheiros, mas para mim o cheiro foi bem tranquilo. É assim que ficam as unhas. Depois de limpar tudo, limpamos absolutamente tudo, usamos 1 milhão de instrumentos diferentes.
Usamos alicate, brocas e fizemos de tudo. É assim que elas ficaram. Elas estão hidratadas com óleo. Eu expliquei tudo para ela que precisa aplicar regularmente de forma sistemática. O óleo é totalmente natural. Vamos ver qual será o resultado, enfim, vamos aguardar e vocês escrevam suas opiniões, deixem seus comentários. Para mim, isso é sempre importante e interessante de ler. Tchau, pessoal! Aqui quem falou foi a Aliona. Até mais.